Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade de poder estar com os irmãos para juntos adorar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor nos céus e na terra. Quero agradecer ao pastor Valbert e por nos dar essa oportunidade, nos convidar. Não sei o que deu na cabeça dele, mas eu entendo que é a bondade de Deus, né? Eu acho que é a bondade de Deus. Por isso, ultimamente, a coisa que eu mais canto é a bondade de Deus, porque Deus é tão bom, maravilhoso. E quando eu vi o grupo Kadosh cantando aqui, eu me lembrei. Um tempo eu me envaideci e fui regente de vocal. E como regente, pensa no hino que eu lutei demais para ensaiar e não deu certo, foi esse, Santo. É muito difícil esse hino, muito bonito. Porém, entendo que Deus já começou a falar convosco acerca desse tema, santidade, o estilo de vida cristã. Um estilo de vida cristã. É desafiador demais esse negócio. É um desafio terrível. Mormente, porque nós somos a geração, nós fazemos parte da geração que ouve falar de santidade, mas conhecemos pouco. Segundo, o Brasil, e acho até que por nós termos, na grande maioria, sermos provenientes do catolicismo, e nós aprendemos essa coisa de repetir frases de efeito e não praticar, entendeu? Porém, esse tema é meio que um tapa na cara de todo crente. Santidade não é uma coisa que você busca hoje e deixa amanhã. Ou é teu estilo de vida para ir para o céu, cujo dono é santo, ou então a gente corre o risco de ser crente aqui e não ir para lugar nenhum. Quantos querem ser crente aqui e não ir para lugar nenhum? Não ir para lugar nenhum. Irmãos, o meu desafio, o desafio de cada crente, não é ser crente, porque a Bíblia diz que o diabo é crente que estremece. É ser santo. O nosso desafio é ser santo. E a gente consegue isso através da bondade de Deus. Amém? Toca para mim aí, seu menino, só para mim enrolar um pouquinho. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Declare isso para Ele. És fiel todo tempo. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá. Então levante a mão e declare: és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu estás. Ora mandarabaxu e adabre a quebre a suplias. Eu cantarei da bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode contar, quem pode descrever a bondade de Deus? Irmãos, eu quero ler um texto encontrado em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Os irmãos podeis continuar mesmo como estão, e eu vou usar a King James. E diz assim, o versículo 17: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isto que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, se é que de fato o ouviste, e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto do apóstolo Paulo é uma evocação, é um clamor. A epístola aos Efésios, que Paulo escreve da prisão, é uma das que mais revelam a vontade de Deus para o seu povo, mas principalmente o poder que a igreja tem. Porém, Paulo é categórico em dizer: a igreja só vive o poder que ela tem quando ela decide viver em santificação. Não existe poder em nenhuma igreja ou em uma igreja sem santidade. Crente nenhum tem poder algum sem santidade. Sem santidade, você tem poder na língua, você tem poder na vaidade, você tem poder em várias áreas da sua vida. Você expressa com maestria o velho homem, a velha natureza. Sem santidade, nós fazemos tudo que o mundo nos chama para fazer, atendemos aos apelos da carne, mas com santidade, em santidade e pela santidade, nós viveremos tudo
tudo aquilo que Deus preparou para nós outros. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 16, ele diz que, ouvindo acerca do amor que há em vós, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós em minhas orações, para que Deus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação no seu pleno conhecimento, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais as riquezas do seu chamado, e qual a esperança da vossa vocação, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, que opera em nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar às alturas, à destra de Deus, acima de todo principado e de toda potestade, e de todo espírito e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, e o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que opera tudo em todos. Mas antes ele diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o deu como cabeça da igreja, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo tenta dizer no capítulo 1 de Efésios, que a princípio ele diz que nós fomos abençoados, versículo 3, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segundo, nós fomos habilitados, chamados por Ele, adotados por Ele, nós fomos nomeados por Ele para ser, e viver para louvor da sua glória. E aqui ele tenta mostrar o empoderamento que a igreja tem, porém ele é enfático em dizer: só é possível mediante uma vida de santidade. A razão pela qual nós temos no Brasil hoje uma igreja com muito descrédito, muitos crentes desacreditados, é exatamente por isso. Nós temos eu diria uma ideia teológica confusa de que a graça é tão graça que não exige de nós santidade. E pense no engano. A graça, irmãos, ela é tão graça que nos pegou do mundo e nos colocou na presença de Deus. Porém, uma vez sendo justificados pela graça, nós somos desafiados a viver em santidade. E o apóstolo Paulo também diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é santo para ver o diabo aqui? Ninguém, né? É para ver o Senhor. Mas a questão é: você tem desejo de vê-lo? Tem. Você tem vontade de vê-lo? Tem uma irmã lá em Nunes Freire que ela diz: pastor, eu comecei a buscar a Deus de fato em 2012, quando uma irmã ministrou a nós e disse que se você nunca leu a sua Bíblia toda, meus pêsames. Eu disse: meu Deus, quer dizer que eu estou um defunto assim? Então eu vou buscar a Deus. Só que essa irmã, ela teve uma vida cristã de grande desafio, porque quando ela foi ser crente, pastor Valbert, a família dela era demasiadamente católica e disse: aqui não tem crente. E ela disse: e agora, Senhor, eu não vou desistir, então eu vou fazer um negócio contigo. Eu vou jejuar 1 ano para o Senhor me dar um dia para mim ir para a igreja. E ela começou e ela jejuou 1 ano. No final do ano, sem dizer nada, a mãe dela diz: eu sei que tu não desistiu desse negócio de crente, né?
Eu te proibi até hoje, mas agora tu pode ir um dia para a igreja. Eu disse, ô Jesus. Aí eu disse, Senhor, eu vou jejuar mais um ano, porque eu quero ir domingo e segunda, eu quero mais um dia. E ela jejuou mais um dia, um ano. No final do ano, a mãe dela disse, menina, tu pode ir 2 dias. Aí disse, Senhor, mas eu não estou indo no culto da quarta-feira. Eu vou jejuar mais um ano. E ela jejuou mais um ano. E no final do ano, a mãe dela disse, tu pode ir 3 dias para a igreja. Porque eu não sei o que negócio que tem esse negócio contigo. Pode ir. Aí disse, Senhor, mas eu não estou indo para o culto de jovens. Eu quero mais um dia. Aí ela jejuou mais um ano. E no final do ano, a mãe dela disse, pode mudar para a igreja. Vai morar. Então, ela foi uma pessoa que cresceu na fé, com experiência. Nesse tempo, ela teve visões, revelações. O coração dela parou e Jesus curou. O Senhor começou a fazer milagres através dela, porque jejum é um dos passos para a santificação. Ninguém vive uma santificação plena sem aprender a jejuar. E esse é um problema dessa geração. O apóstolo Paulo diz que quem não jejuma tem o seu ventre como seu Deus. Homens cujo Deus é o ventre. Pastor, mas eu não tenho que jejuar, eu sou do século 21. A graça era a mesma para Moisés, que passou 40 dias 2 vezes com Deus. 40 dias, e a Bíblia é enfática, não comeu e nem bebeu. É a mesma do Elias, que passou 40 dias e caminhando dia e noite. Caminhando. E o Senhor Jesus, quando veio implantar o seu reino na terra, a primeira coisa que ele fez foi, depois de ser cheio do Espírito Santo, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito o impeliu para o deserto. Deixa-me lhe dizer uma coisa. No dia que tu tiveres íntima e profunda comunhão com Deus, com o Espírito Santo, Ele te conduzirá para o jejum. Ele te conduzirá para o jejum. Ele te desafiará a jejuar. Sabe por quê? Quem aprende a ter intimidade com Ele não quer só passos pequenos. Você começa a desejar mais. E o Senhor, o Espírito Santo, vai dizendo, tu queres? Então te aproxima. Tu desejas? Então renuncia. Tu desejas? Então abre mão. Tu desejas? Então aprende a ficar, aleluia, em jejum e em santificação. Eu sou Deus Santo. Eu não sou qualquer um. Nós não servimos a Baal. A Baal que se servia com orgia, a Astarote, a Astorete. Não. O nosso Deus é o Deus do céu. O céu é santo, o seu trono é santo, Ele é santo. Eu sei que essa coisa está caindo em desuso, que essa coisa da santidade está ficando para trás, que essa ideia da pureza, de preservação de padrão, de constituição, de estilo de vida que agrade ao Senhor, está caindo de moda. Mas deixa eu lhe dizer, é engano do diabo. Deus continua santo. O projeto dele ainda é de santificação. Não mudou, igreja. O projeto de Deus para contigo não mudou. Não mudou. E Paulo diz, sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, vos afirme no Senhor, insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, pensamentos inúteis, sem sentido, desprovido
que não edificam. Eu estava analisando, pastor, a expressão de Atos 2, depois que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas e pregaram, Pedro prega o primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador, e a partir dali o impacto daquela palavra foi tão grande, tão pesada, que eles não abriam mão de estar, senão com os santos. A Bíblia diz que eles estavam juntos sempre, unidos sempre, no café, no almoço e no jantar. Aquele negócio era tão íntimo que eles não abriam mão, eles não quiseram nem voltar para o seio da família, era tão forte que eles não abriam mão de estarem juntos, comiam junto, com uma singeleza de coração, pureza, singeleza de coração, estavam sempre em oração, estavam sempre conversando. Por quê? Irmão, é natural. Quando você é espiritual, se você conversa com alguém que é espiritual, a tua espiritualidade cresce, é ou não é? Mas quando você abre mão de conversar com alguém que é espiritual e vai conversar com alguém da boca suja, da boca podre, que só fala besteira, só fala coisa de internet, do que ele viu, do que ele curtiu, do que ele assistiu lá, automaticamente o teu nível espiritual vai baixando, 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 baixando. E como nós somos uma igreja hoje internetizada, eu acho que inventei agora. Isso tem feito de nós uma igreja de espiritualidade baixa. É ou não é? É. Hã? Pois é. É bom estar perto de um professor, porque a gente inventa e ele diz o que foi. Você entendeu? Bem, o projeto de Deus com o seu povo sempre foi de santidade. Ele nunca abriu mão disso. E todas as vezes que o povo abriu mão, ele esperou até que o povo voltasse. E voltando ele dizia: sede santo, porque eu sou santo. Eu estou aqui pronto para vos abençoar, mas se quiserem, é do meu jeito. A igreja do século 21, a igreja intelectualizada, não convencerá Deus a mudar dos seus princípios. Ele não se demoverá daquilo que ele é. Por quê? Porque ele é Deus. Não vai mudar. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele poderia ter levado para direto, era 20 dias de viagem. Ele diz: não, leve não. Eles não estão preparados para a guerra e nem para a vitória. Crente que não é santo não está pronto para guerrear. E nem está pronto para ser vitorioso. Aí Deus leva ele para o caminho do deserto e eles andam 3 meses. No final dos 3 meses, Deus diz: Moisés, diga para o meu povo que eu quero me manifestar a eles. Eles viram meus sinais, os meus milagres, minhas maravilhas. Eu me manifestei no Egito, mostrei que eu sou Deus. Abri o mar, eles passaram no meio. Eles viram as águas amargas ficarem doces, viram as pedras darem água. Eles estão vendo a minha nuvem durante o dia e a minha coluna de fogo durante a noite. Já estão comendo maná, mas precisam me conhecer. Deus estava dizendo que existem várias coisas que nós fazemos no âmbito da religiosidade ou da fé, que não passa de religiosidade. O que nos define não é o maná que comemos, não é a água misteriosa que bebemos. O que nos define é o relacionamento com Ele, é o conhecer a sua voz. Eu lhe faço uma pergunta: você já ouviu a voz do Senhor? E eu não estou falando de um profeta chegar e dizer: assim diz o Senhor. Não, a voz dele. Você já ouviu? Você já se preocupou em querer ouvi-la? Essa irmã, a Maria Cleude, que eu falei, dos 4 anos de jejum, ela disse que a partir de 2012 ela começou a buscar a Deus. E Deus começou a falar com ela. E ela disse: pastor, eu oro em jejum quase todo dia. Primeiro, porque vai chegar um tempo que eu não vou poder mais enjoar, porque a gente envelhece e não pode mais. Segundo, porque não é porque eu queira ser grande, eu não quero pregar, eu não quero cantar, eu só quero uma coisa: eu não abro mão de ouvir a voz do meu Deus. Ela tem um salão de beleza. Quando você vai lá,
Eu nunca vi alguém cuidar da cabeça de alguém melhor, porque o cabelo fica bonito, mas ela também parece que a cabeça de quem senta lá não sai a mesma pessoa. Ela não fala em outra coisa, senão em comunhão, em intimidade, em vida profunda com o Espírito Santo. Irmãos, ela diz coisa, ela conta coisa que crente normal não entende não. Não entende não. Então escute. Deus disse: eu quero que o meu povo me conheça. E aí ele disse: vai lá, Moisés, capítulo 19, diz para eles que se eles ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, eles serão a minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Deus estava dizendo: se eles decidirem andar em santidade, eu sou dono da terra inteira, mas vou habitar no meio deles, vou andar no meio deles. Tem mais, eles serão uma nação sacerdotal. Deus estava dizendo: eles, cada um deles, poderão apresentar qualquer pessoa a mim, falar comigo e eu os ouvirei. Aí Moisés desce e diz: ó, o Senhor disse que quer conversar com vocês, mas o desafio é, se vocês andarem nos caminhos dele, obedecer, guardar os mandamentos, o estatuto, ele diz que vocês serão a sua propriedade peculiar, porque toda a terra é deles. Moisés, nós faremos tudo isso. E aí o Senhor disse ao Moisés: sobe lá, e diz: Senhor, o povo topou o negócio. Aí ele diz: desce lá e diga para o povo se santificar 3 dias, porque eu vou me manifestar a eles. Eu quero que eles saibam que eu falo contigo e que tu fala comigo, mas eu quero que eles também me conheçam. Vá lá, santifique eles e diga para eles virem a mim. Moisés desce e diz: Deus disse para vocês se santificar, lavar as vossas vestes e não tocar em mulher. Não que a mulher seja imunda, mas é que naquele momento Deus tinha as coisinhas dele, entendeu? E não toque mulher, e venham no 3º dia que ele vai se manifestar. O povo obedeceu, se santificou. Mulher, fica para aí, que esse dia nós não vamos conversar, entendeu? É só oi, olá, tudo bem? E porque agora eu vou falar com Deus. E eu descobri uma coisa interessante. Primeiro, o sexo é santo. O sexo é santo. Eu aprendi, pastor, que o sexo era abençoado. Não sei se porque eu fui traumatizado com relação a sexo. Então, eu me casei e no dia que eu fazia sexo eu não orava. Jesus, eu vou me desviar. Aí um irmão me disse: não, irmão, é abençoado. Eu digo: então é abençoado, mas não é santo. Aí Deus me mostrou que não é abençoado, o sexo é santo. E eu vou dizer por que é santo. Primeiro, porque Deus não estabelece princípios para fazer o que não é santo. Não é verdade? Deus não diz como é que tu deve comer, que tu deve comer sentado, deitado. Não, come, enche o bucho. Mas o sexo, ele diz que você não deve ser fornicário, você não deve ser prostituto, você não pode fazer sexo sem compromisso, você não pode vender sexo, você não pode quebrar a aliança estabelecida no chamado adultério, você não pode se relacionar com animal. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque a prática sexual é uma comunicação não apenas do corpo, mas da alma e do espírito. É tanto que é assim que o homem procria, prolifera, manifesta, ou a junção de 2 gera um outro espírito. Por isso é uma prática espiritual. É uma prática espiritual. Entendeu? Mas Deus disse que quando os homens fossem falar com ele, largasse esse negocinho de mão e esperasse fosse. Pois bem, o povo foi. E quando chegou lá, Deus desceu com graça, Deus desceu com glória. A Bíblia diz que quando eles chegaram, o monte já estava fumegando, a montanha do topo da montanha para cima era como o fogo de uma grande fornalha e dava a altura de quase 15 metros, cerca de 15 metros de altura. O som dos trovões, o ribombar das trombetas e dos trovões de Deus. E Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar com Moisés, a Bíblia diz que o povo tem medo, o povo ficou com medo. E quando o povo ficou com medo, o povo se afastou e chamou Moisés, diz: Moisés, nós não queremos falar com Deus, é perigoso, Moisés. E Moisés disse: não, meus irmãos, não tenham medo, vocês não morrerão, Deus quer que vocês o conheçam. Aí eles disseram: Moisés, fala o seguinte, fale tu com Deus
E aí tu fale conosco. Deus entristeceu. E por causa disso foi que Deus mandou Moisés subir e passar 40 dias na presença dele, levando as tábuas de pedra. Porque o que ele queria era colocar a lei no coração do povo. Mas o povo rejeitou. Então ele disse: Moisés, traga a pedra, e mesmo em coisa dura, eu vou escrever os meus mandamentos para eles obedecerem. Mas Ezequiel 36, 26, o Senhor diz: naquele dia eu tirarei de vós o coração de pedra, e colocarei em vós um coração de carne, e escreverei nas tábuas da carne do vosso coração a minha lei e os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, Deus não queria mandamento em tábua de pedra. Deus queria mandamento no coração do seu povo. Mas o seu povo não obedeceu. O seu povo não quis. O seu povo não atentou. E Deus então desistiu. Mandou escrever em tábua de pedra e disse: a aliança que eu faço com eles, eu vou me manifestar, não é mais através deles, é através da arca. E dentro da arca estarão as tábuas da lei. E lá estarão os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por que Deus se manifestava na arca, através da arca? Porque dentro estavam os mandamentos. Porque Deus só se manifesta para quem obedece mandamentos. Você entendeu? Deus só se manifesta para quem obedece mandamento. Isso é santificação. Quem decide obedecer a Deus de acordo com o que está escrito na lei. Pastor, peraí, isso está dizendo que nós vamos ser adventistas? Não. O cristianismo não é sem lei. Não existe cristianismo sem lei. Não existe cristianismo sem mandamento. Ah, pastor, a velha aliança passou. A aliança passou. A lei como aliança passou. A lei como dispensação passou. Mas os mandamentos continuam. Só não sábado, porque o sábado é mandamento, é estabelecimento de aliança entre Deus e Israel. Mas todos os mandamentos prevalecem, sim ou não? Você pode matar, pode roubar, pode adulterar. É a mesma coisa. Mas o povo, irmão, resistiu, não aceitou. E andou 40 anos no deserto por causa da desobediência. 380, quase 400 anos no tempo dos juízes, caindo e levantando. Por quê? Sem santidade o povo anda caindo e levantando. Sem santidade o homem anda caindo e levantando. É ou não é? É. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Aí Deus levanta o Davi, e através do Davi, ou levanta a monarquia, e através do Davi, ele faz uma aliança e diz: vou levantar da tua descendência aquele que será o rei eterno. Aleluia. O tempo passou. O Davi foi um excelente rei, apesar das besteiras que fez. O Salomão foi até uma parte, mas depois fez besteira, tanta besteira que Deus disse: vou dividir o reino. Não vou dividir no teu tempo por causa do teu pai, mas chegando o teu filho eu vou dividir. E quando chegou Roboão, Deus então divide o reino. E por que Deus dividiu o reino? Eu quis saber isso. Por que Deus dividiu? Eu concluí que se Deus não tivesse dividido o reino, a linhagem davídica teria se perdido. Nenhum rei do reino do norte teve, ou se não 3 reis, que 3 gerações dele reinaram. Só 3. Os outros todos foi uma usurpação após a outra. Toda a linhagem se perdia. Não foi preservado. Deus fez isso exatamente, deixou um reino menor para Davi, entregou só 2 tribos para o reino, a casa davídica, para preservar. E ainda assim, a Atalia se levantou, filha de Acabe, e quis varrer a descendência cristã, ou a descendência da qual viria o Cristo. E Deus preservou, salvando Joás, um menino de 1 ano. E quando ele completou 5 anos, foi ungido a rei. E Deus preservou. Por quê? A maldade do homem não anula a bondade de Deus. Os pecados dos homens não anulam a bondade de Deus. Porém, a bondade de Deus não faz dele besta. Ele é bom para nos perdoar. Uma vez perdoado, ele nos chama para a santificação. E o tempo passou.
Eles foram, por causa da desobediência, Israel foi levado primeiro para o exílio, anos 700 e alguma coisa, e 150, 120 anos depois, e Judá também é levado para o exílio, mas Deus preservou eles lá. E aos que foram para o exílio, ele disse: estou levando vocês e estou dando para vocês a vossa vida como prêmio, como presente. E lá no exílio, eles foram curados da idolatria. E quando Deus fala para o Daniel que 70 semanas estava determinada sobre aquele povo, Deus começa então a agir. O Ciro lança, ou Dário lança o primeiro decreto. O Ciro lança o primeiro decreto. O Dário confirma. Os muros de Jerusalém é reconstruído. O povo volta do exílio e começa então a contagem até que o Messias aparece. Para que Deus mandou o Messias? Para santificar esse povo, colocando a sua lei no seu coração. Só que para isso, era preciso que o Deus Todo-Poderoso se tornasse homem, perdoasse os pecados dos homens, dando a eles a sua própria vida. E Jesus veio. O nascimento foi conturbado, a vida foi difícil. Mas aquilo que Deus decide fazer, ninguém impede. Levante a mão, que eu quero liberar uma palavra de Deus na sua vida. Levante a mão. Aquilo que Deus decidiu que vai fazer na tua vida, o teu pecado não vai impedir, a tua maldade não vai impedir, a minha maldade não vai impedir. Deus é Deus, e Ele não perde nem para mim, nem para você. Ele é Deus. Ai, amandará baixúria. Nem que seja a última coisa que aconteça, como foi Sansão. O Sansão foi chamado, escolhido, aquele que pertence ao sol, chamado nazireu desde o ventre, não honrou. Casou com uma filistia, uma bicha lá, uma bicha ruim. E depois não deu certo. E aí ele se invocou com a Dalila. A Dalila disse para ele 5 vezes: eu vou cortar tuas tranças e te escravizar. E ele parece que estava doido. Não era isso que a Dalila dizia: me diz em que consiste a tua força. Aí, como é que eu te prendo? Olha, é doido, então não tem juízo. Como é que a mulher acaba chegando: irmã, me diga como é que eu te derrubo. Tu vai dizer para lá, Satanás, tu é laço. Não é verdade? Irmão, como é que eu te faço tu cair na fé? Irmão, está com um pá de chifre e um rabo com a seta na ponta. Tu não vê porque não quer. O Sansão não. Foi brincando. Brinca com o pecado para você ver. O Sansão nos ensina que todo aquele que brinca com a santidade que tem, perde. E pode até recuperá-la, mas a duras penas. Ela conseguiu cortar, e quando ela cortou, levaram ele para Gaza, lá para Gaza. Entendeu? Irmão, a Gaza é laço desde que Josué não conquistou. É problema. Lá eles botaram Sansão para rodar em círculo, porque quem não vive em santidade na casa de Deus roda em círculo. Rodado. O diabo usa na hora que quer, abusa dele na hora que quer. Mas essa noite eu quero fazer uma oração por você. Parecia que o Sansão tinha andado errado. Toca no ombro da sua irmã e diga para ela: Deus não perde nem para tu. Parecia que o Sansão tinha falhado. A Bíblia diz que ele, rodando o moinho lá dentro do cárcere, o cabelo começou a crescer.
a graça começou a se manifestar. Deus começou a dizer: tu falhou, mas eu sou o teu Deus. Tu falhou, mas a minha santidade está em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a mão, só mais essa vez, dentro desse segundo. Deixe-me lhe dizer uma coisa, não esqueça isso. Quando alguém te chama de crente, é porque ele está dizendo: a santidade de Deus está em ti. A santidade de Deus está nele. Jovem, a santidade de Deus está em ti. Meu irmão, minha irmã, a santidade de Deus está em ti. Então honre isso, pelo amor de Deus. Coloque a mão no coração. Diga aquilo que Deus... não ouvi não, eu estou surdo, será? Diga aquilo que Deus preparou para mim, vai acontecer, ainda que seja a última coisa que aconteça na minha vida. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que vai fazer, Ele liberou a palavra e Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Pois bem, mas deixa eu chegar onde eu quero lhe dizer, onde eu quero para encerrar. O Senhor Jesus veio e chamou um povo para a santidade, o desafiou. Ele chama 12, começa a pregar, a multidão anda com ele. E ele sempre ensinando: sede santo, santidade. O estilo de vida deles era tão diferente que no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos diz que dos demais ninguém ousava se juntar com eles, porque eles eram santos, porque eles eram separados. Porém, eles não conseguiram viver a santidade que Deus propusera no coração de Deus. E lhe digo ainda, a santidade é um projeto do coração de Deus. Deus projetou um nível de santidade para cada um de nós. Você sabia? Não, pastor. Então escute, deixa eu lhe dizer. Há um projeto de Deus para que você alcance um nível de santidade. Por quê? Existe um nível de santidade que só nesse nível você de fato glorifica Ele, que você de fato exalta. E eu não estou dizendo que você deixa de ser crente, mas existe a vida daquele crente que glorifica a Deus e existe a vida daquele que não glorifica. Mas dentre os que glorificam, tem os que glorificam mais. E eu pergunto a você, você é de que tipo? De que nível você está? Nós temos, irmãos, um problema. Nós passamos anos e anos do mesmo jeito. E tem ano que a gente está pior do que o ano passado. Isso não é crescimento. E detalhe, a igreja está vivendo os últimos dias dela na terra. A igreja está se despedindo. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E por isso, o diabo está usando todos os meios para distrair o povo de Deus. Eu ouvi, pastor, um ex-macumbeiro dizendo que o trabalho do diabo é o seguinte: você ouve a palavra na igreja, adora, glorifica, e ele quer que você, ao chegar em casa, você liga o seu celular ou liga a TV. Com 5 minutos, você não lembra mais de nada que você ouviu na igreja. E esse é o problema, nós somos ovelhas. Ovelha só engorda se ruminar. Ela é ruminante, nós somos ruminantes. Nós só crescemos na fé se ouvirmos uma palavra na igreja e sair para casa dizendo: ô palavra,
Oh, coisa maravilhosa. Quando chegar em casa, meu filho, tu não foi. A palavra foi assim, assim, assim. É assim que nós devemos ser, meu filho. Mamãe, liga a televisão. Não, eu vou continuar pensando. Oh, culto bom. Oh, maravilha do céu. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não fizer isso, em questão de minutos, a palavra, a ministração, o louvor sai do seu coração. Você precisa entender isso. Os apóstolos andaram com Jesus, mas não estavam preparados para o que Jesus queria. Eles brigavam por espaço, brigavam por quem queria, quem era o primeiro. A mãe do João, mas do Tiago, chegou: Jesus, eu quero fazer um pedido. Eu quero que quando tu reinar, eu quero o Tiaguinho de um lado e o Joãozinho do outro. Era só para ser o ministro da economia ou da fazenda. A economia e fazenda é a mesma coisa, né? Ah, está separado. Um cuida da fazenda do Lula e outro cuida... Pois bem, então me escute. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos o nível de santidade que o Senhor quer. E aí o Senhor morreu, ressuscitou e fez questão de passar 40 dias com eles. 40 dias de empoderamento. No final dos 40 dias ele dá uma ordem: fiquem em Jerusalém, esperem, porque vocês serão revestidos de poder para testemunhar, para dizer quem eu sou. Vocês conhecem? Cumpriu-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e eles mudaram o estilo de vida. Na primeira convocação, o Senhor fez eles mudarem. Nessa convocação, eles renunciaram às coisas da vida, deixaram muita coisa, mas ainda andavam na carne, ainda eram crentes carnais, brigavam. E eu acho interessante, no capítulo 16 de Mateus, o Senhor Jesus diz: quem diz os homens que eu sou? E aí eles dizem: Senhor, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, porque tu é chorão, e outros dizem que tu é um dos profetas. Ele diz: e para vocês, quem eu sou? E se você quer saber, o silêncio deles era de fato o que eles tinham. Eles não tinham convicção de quem Jesus era. Sabe por quê? Sem o Espírito Santo, você não tem muitas convicções. O Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no capítulo seguinte, o Senhor está dizendo para o Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque sem a presença do Espírito Santo, você pode ter crises espirituais. Você está cheio um momento, fala o que o Espírito Santo quer, mas não tem o domínio. O Espírito Santo não controla. E sem o Espírito Santo controlar, vai chegar uma hora que você empresta a boca para o diabo. Aí agora, no dia de Pentecostes, estavam todos cheios do Espírito Santo. Aquela igreja viveu uma vida santa tão intensa que em Antioquia eles foram chamados de cristão. Não era Cristo pequeno, era Cristo grande, um Cristo aperfeiçoado. A igreja cresceu, se desenvolveu, alcançou o mundo, mas deixou a santidade de novo. E começou a ter dificuldades. E começou a ter batalhas, e começou a perder as suas guerras. Sabe por quê? Com nível de santidade baixa, o nosso nível de derrota é muito grande, de vitórias é pequena. Com nível de santidade alta, as nossas derrotas são ínfimas, são pequenas, e as nossas vitórias são grandes. Por quê? Nem em santidade, nós entendemos que quem batalha por nós é o Espírito Santo, é o Senhor. Quando você está desprovido do Espírito, você batalha sozinho. O tempo passa, vem a reforma protestante, ela é precedida por um tempo negro da igreja, de conversa sem fé. Aí vem a reforma, chama o povo de novo, chama a Europa de novo, mas com cerca de 25 anos, o próprio luteranismo havia perdido a força. O John Wesley, no século XVIII, começa um movimento, porque ele tem um tipo de crença, e eu já estou andando para terminar. Ele acredita que a graça nos dá
o direito da justificação, do perdão. Então, ele decide ir mais além, ele decide que, uma vez perdoados pelo Todo-Poderoso, nós também podemos ser santificados. E naquele tempo há uma crise no conceito de santificação. E eles diziam, peraí, o homem não precisa buscar santidade, santificação, porque Deus, quando nos aceita, Ele nos santifica. E a santificação, ela acontece de Deus para nós e de nós para Deus. De Deus para nós, é porque Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E como santo que Ele é, para nos receber, Ele tem que nos santificar. Mas essa santificação é por imputação. Ele nos santifica, nos torna santo para nos receber. Agora, uma vez recebido pelo Deus eterno, eu preciso renunciar ao mundo, abrir mão de tudo, aí é a minha santificação para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse conceito surge o chamado movimento holinésio, movimento da santidade. É um avivamento que tem no meio do povo. O povo fica feliz, mas eles, na busca da santidade, eles haviam perdido tudo. A igreja começou pentecostal, a grande maioria agora não acreditava mais no Pentecoste, voltaram a crer na justificação, voltaram a crer na santificação, e crendo na santificação, eles achavam que a santificação era o batismo com o Espírito Santo. Era tudo que se podia alcançar. Era tudo que se podia chegar, era tudo onde se podia chegar. E aí, irmãos, no final do século XVIII, do XIX, eles começam a entender que a santificação nos projeta para perto de Deus. E perto de Deus, o batismo com o Espírito Santo flui. O batismo com o Espírito Santo não é só santidade. É verdade que se você não for santo, você jamais será batizado com o Espírito Santo. Eu vi uma história de um dos nossos cantores que disse que foi batizado pelo Espírito Santo antes de ser crente. É conversa para boi dormir. Não é verdade. O Espírito Santo não batiza quem não é santo. É por isso que eu tenho uma dificuldade terrível, pastor, em acreditar em batismo de festa. Que o camarada não busca, não ora, não faz nada e no dia é cheio. Eu vi assim, uma vertente de teólogos americanos diziam que você não precisa fazer nada para ser batizado. É uma promessa, eu sei que é uma promessa, mas quem busca uma promessa diz com o Espírito Santo, o caminho da busca é santificação. Não é verdade? Não tem como. Não tem como. E eles começavam a dizer, não, nós somos batizados. E detalhe, aquela igreja do movimento da santidade vivia muito mais do que nós vivemos hoje como pentecostais. Por quê? Porque nós abraçamos o pentecostalismo e começamos a achar que crente pentecostal não precisa ser santo. Não, eu falo em língua de vez em quando. Irmão, isso não é pentecostalismo, nem a santidade. E o que é isso? Um devaneio da fé. Nós precisamos nos posicionar. Primeiro, o nosso Deus é santo. Diga comigo, Ele é santo. Aleluia. Diga, eu fui chamado para ser santo. Eu descobri uma coisa interessante. Eu sempre preguei, eu mesmo preguei, que quando você busca o batismo com o Espírito Santo, o batismo traz dons e frutos. E não é. Você sabia que não é? A santificação traz o fruto do Espírito. Você vive o fruto pela santificação. O batismo vem como revestimento para que o poder se manifeste através do seu povo. Nós precisamos disso, irmãos. Porém, a trajetória para ser cheio do Espírito Santo, para que o seu estilo de vida seja de fato pujante e abençoado como Deus quer, esse estilo passa pela santificação. E uma vez santificado, te prepare, porque um crente santificado está a um passo do batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro, para me contar e encerrar,
quando o movimento começou no século XIX, ou lá em 1905, 1903, 4, 5, em 1906, eclode na Rua Azusa. Há quem diga que já havia, no mês de fevereiro, no mês de abril, na Rua Azusa, já havia acontecido em fevereiro em Chicago. As igrejas batistas americanas eram todas, quase todas, passaram pelo movimento da santidade. E eles viviam isso como batismo com o Espírito Santo. E um camarada, um homem, um teólogo terrível chamado William Durant, ele era da igreja da santidade, vivia isso lá na sua intensidade. E quando ele ouviu dizer, está tendo batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, ele disse, não é verdade, não pode ser, ninguém pode ser mais cheio do Espírito Santo do que eu. E parece uma vaidade dele, mas é porque no quesito santidade, ele vivia basicamente quase a plenitude dela. Ele vivia na presença o tempo inteiro. Porém, eu descobri uma coisa, irmão. Deus não faz na sua vida aquilo que você não crê. Deus não faz na sua vida aquilo que você não crê. Ele não faz. Ele não vai fazer. Pastor, eu não acredito nisso. Pois, tranquilo. Ele não faz na nossa vida aquilo que nós não cremos. Os missionários, pastor, o missionário que recebeu Daniel Berg e o Gunnar Wigren no Pará, ele vinha de lá de Chicago, do movimento, mas ele rejeitou o batismo. A mulher dele disse para ele, não aceita, ele não aceitou. E quando Daniel Berg e o Gunnar Wigren vieram para cá, para o Brasil, chegaram lá, que falaram disso, ele, nós não aceitamos, não aceito aqui. E ele perdeu a oportunidade de ser a maior igreja do Brasil. Deus não faz se você não acredita. Escute, o William Durant então disse, não é verdade. E quando ele viu um grupo de pessoas que congregavam com ele e que foram cheios do Espírito Santo, ele disse, peraí, esses camaradas são sérios, eu conheço eles, então eu quero crer que é verdade. Sabe o que ele fez? Abriu mão da igreja que ele presidia em Chicago e foi para a Rua Azusa. E quando chegou lá, ele disse que quando ele entrou na igreja a primeira vez, já era na 312, ele vê a igreja cantando em um hino espiritual, marchando na graça, a igreja toda falando em mistério, e não apenas falando, mas cantando em mistério. E ele diz, a minha alma não estava sintonizada com aquela sintonia espiritual, e ele começou a buscar, ele já era santo. Deixe-me lhe dizer, para corroborar com essa questão da santidade, o William Seymour era do movimento da santidade. Ele foi para Los Angeles para pastorear uma igreja da santidade. O Charles Parham, do começo do movimento lá em Topeka, era do movimento da santidade. Todos os homens que viveram um grande mover do Espírito Santo naquele tempo, vinham de um processo de santificação. Por quê, irmão? Sem santificação não haverá vida cristã plena. Sem santificação não haverá manifestação do Espírito Santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos hoje abrir mão disso. Pelo contrário, se eles tiveram motivos para viver uma santidade plena, imagine eu e você, que estamos quase ouvindo o som da trombeta tocar. Eu e você precisamos ser santos. Você entendeu? Levante a mão mais uma vez, essa é a penúltima. Diga, eu preciso ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ser santo. Aleluia. É o estilo de vida que o Senhor exige de você. Escute. William Durant veio e ele começou a buscar a presença do Espírito Santo intensamente. Aquela igreja tinha cultos noite, que tinha culto que passava 3 noites seguidas. Tinha gente que era cheio do Espírito Santo numa noite, que passava 2 noites, só levantava na 3ª noite.
dia e noite, cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Eu sei que o nosso povo corre muito. Quase todo mundo trabalha. Tem-se pouco tempo. Mas o Espírito Santo ainda é o mesmo. Ele ainda pode fazer. William Durant diz que aquela multidão de povos, aquelas pessoas, adoravam a Deus com tanta intensidade. A santidade virou marca daquela igreja. Mas eles romperam com o princípio de santidade para viver frutos. Eles romperam e começaram a viver a santidade como falar em outras línguas, adorando e exaltando o nome do Senhor. A santidade que atrai Deus para a presença, a santidade que traz Deus para o meio, a santidade que faz a igreja se confundir com o céu, ou o céu se misturar com a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, isso é loucura, mas é possível. Pastor, isso é utopia. Não, Deus ainda vai fazer, e se não for com você, vai ser com outro, mas Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode achar que esse negócio é conversa. Então Deus vai levantar uma geração apaixonada por Ele. E Ele vai levantar para fazer o seu nome ser glorificado. Eu não dou meu lugar para ninguém. Eu não abro mão do meu lugar. Eu não dou meu lugar para ninguém. Aleluia, você dá o seu. Era mandarábia, você dá o seu. Pastor, não é verdade? É. Ou essa igreja se santifica, ou Deus lhe substitui, ou você abre mão das velhas maneiras de viver, da forma que o mundo vive. Ei, quem determina a tua santidade não é o mundo, não é o diabo, não é o Facebook, não é as redes sociais. Quem determina a tua vida santa é o céu, é o céu, é o céu. O diabo está querendo nos convencer que basta vir para a igreja, basta fazer parte da festa. É conversa dele. Você precisa ser santo. Oh, aleluia. Você foi chamado por Deus, pela graça do Todo-Poderoso, para representar Deus nesse tempo. Seria cansativo eu lhe pedir para levantar a mão mais uma vez. A sociedade em que você vive não baixa a mão, olha para você e quer ver o teu Deus. A sociedade na qual você vive olha para você e quer resposta de Deus, e você não tem. Por quê? Porque abriu mão da santidade. Ele espera ver Deus em nós. Igreja, demandará baixar. Ai, a neve, a chuva, igreja, a sociedade apodrecida no meio da qual estamos está esperando ser temperada com o sal da graça que está em você. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. A Bíblia, a mensagem diz: vós sois responsáveis para manifestar o sabor do céu na terra. Aleluia, aleluia. Ei, se onde você está não tem sabor do céu, a culpa é sua. Se onde você está não tem sabor da glória, a culpa é sua. Se onde você está não tem sabor divino, a culpa é sua. E esta noite o Senhor te diz: você foi chamado, você ouviu, foi discipulado para viver uma vida que agrade a Deus, para abrir mão das coisas do passado, dos pensamentos adoecidos, entenebrecidos
sido pensamentos de trevas. Abre mão disso. Mas o grande problema é o que esperar da sociedade alimentada pelo Instagram. O que esperar de jovens, de senhores, de senhoras, cuja vida é dirigida pelas redes sociais, cujas pessoas passam mais tempo com as redes sociais do que com o Espírito Santo. Como essa geração vai ser santa se não tem intimidade com o Espírito Santo? Como? E como tem intimidade com Ele se você passa mais tempo com tudo menos com Ele? Você até o convidou. Você o chamou para a sua vida. Você o convidou. Você fez até uma campanha de oração, pediu para ele vir. E pela bondade dele, ele veio. Ele veio. Lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Ele veio. Lembra quando você sentiu, ainda que não tenha sido o batismo, mas você sentiu uma alegria sobrenatural? Ele veio. Ele veio a primeira vez dizendo para ti: se tu quiseres, eu venho mais. Se tu desejares, eu venho mais. Se tu desejares, eu venho mais. Sabe o que aconteceu? Você deixou ele num canto da casa, abandonado, e começou a dar atenção para tudo, menos para ele. Ai, a nebre, a rácia. Você começou a estabelecer vínculo com outras coisas, menos com ele. Tumanaias. Essa noite, Ele manda dizer para ti: eu quero voltar para o primeiro lugar. Me dá espaço na tua vida. Me dá espaço na tua vida. Eu ainda sou o mesmo, deixa eu entrar. Eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou poderoso, eu ainda sou Deus. Deixe eu ser Deus na tua vida. Você que está assistindo pelas redes sociais, Deus está pedindo o primeiro lugar na tua vida. Eu sei que é difícil. É um desafio hoje. Como eu disse, santidade está anacrônica. Vida santa está virando motivo de chacota. Mas ela nunca foi aplaudida em lugar nenhum. Não vai ser agora. Segundo, aqueles que não aplaudem, no fundo desejam ser santo. Aqueles que não aplaudem, no fundo desejam ver a santidade que atrai a Deus. Porque todo aquele que rejeita está com a vida só o bagaço. E essa noite é uma noite especial. Como está o teu estilo de vida? O que dizem de você como cristão em casa? O maior desafio de ser crente. O que dizem de você no teu trabalho, onde você trabalha? O que dizem de você na escola? Quem você está pensando que você expõe um cristianismo nato quando canta? Quando prega?
E eu encerro dizendo para você: o Deus que começou tirando o povo do Egito, levando para o deserto para ensiná-los a ser santo, não hesitará em te colocar em um deserto para te ensinar a santidade. E quando Ele quer ensinar a santidade, Ele ensina primeiro a lição do maná, buscá-lo todo dia pela manhã. Segundo, a contemplação da proteção, olhar para Ele de dia e de noite. Terceiro, a santificação para ouvir a sua voz poderosa, porque eu sou o Senhor, diz o Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma outra coisa que é preciso que você entenda. A razão pela qual Deus tirou o povo do Egito para levar para Ele é porque você não consegue ser santo como Deus quer, misturado com o mundo. Ou você é dele, ou não é. Ou você é dele ou não é. Pastor, eu me congrego. Ser assembleano não é garantia de santidade. Eu canto no vocal e canto bem. Eu só lamento que no inferno ninguém canta. Eu acho que lá não dá. Se bem que o Hilton Barbosa tem um hino, né? Santo, 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 santo. Ai, 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 ai. Os crentes lá no céu, no coral do santo. E o ímpio lá no inferno, no coral do ai. Está na hora, irmãos. Chegou o tempo. Em 2023 foi um ano desafiador para a igreja. A igreja brasileira perdeu em várias áreas. Nós deixamos de glorificar o nome do Senhor. E eu pessoalmente tomei uma decisão. Em 2024 eu não serei como fui até agora. Eu sempre me desafiei no jejum. A primeira vez que eu fiz, eu fazia jejum até 10 da noite, fiz isso durante 40 dias, no final eu adoeci. E depois eu fiquei com dificuldade de jejuar, mas me restaurei e voltei a jejuar de novo. 3 dias, 7 dias, 10 dias e 15 dias. Eu já fiz sem comer, na busca da santificação. E eu estou com um desafio maior agora. Eu preciso chegar aos 40 dias. Não sei como vou chegar, mas já comecei. Ou nós buscamos santificação, ou não veremos o Senhor. Ou você se dispõe a se desafiar. Porque quem não tem coragem de jejuar, irmãos, não tem coragem de brigar pela santificação em outras áreas da vida. E essa é a razão. O pastor Puyang Shu diz que lá na Coreia, ele tem o tabernáculo da fé, Vale da Bênção, que ele tem diariamente 4.000 pessoas jejuando lá. E lá está escrito, é proibido jejuar mais de 40 dias. Porque os crentes coreanos, se deixarem, eles passam. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu repetir o versículo que eu citei para me encerrar.
E eu queria convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Dá para você fechar os olhos? Feche os olhos, por favor. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto. Vou fazer. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato o ouviste e nele foste discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados na vossa maneira de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para a semelhança de Deus, em justiça, oh maravilha, em santidade proveniente da verdade. Eu vou fazer duas orações. A primeira eu vou fazer com você no seu lugar, mas a segunda eu vou fazer um desafio. Feche os olhos. Espírito Santo, o Senhor nos chamou, foi o Senhor que nos convenceu a ser crente, e o Senhor nos chamou para estar em uma vida mudada, transformada. Em algum momento, Senhor, alguns dos teus filhos aqui abraçaram isso, mas depois foram saltitando. O inimigo foi seduzindo-os, dizendo: o pastor não vê, ninguém vê, e você não é obrigado a estar nessa toda exigência. E muitos transigiram na fé, abriram mão do propósito. O inimigo começou a entenebrecer o seu entendimento, e eles continuam servindo a Deus, mas do seu jeito. E essa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir que, se há pessoas essa noite aqui, irmãos e irmãs, que precisam de um renovo, de uma restauração de aliança, que o Senhor os traga aqui à frente. Quem vai trazer é o Senhor, porque o Espírito Santo, o Senhor, sabe como está. Ele às vezes não sabe por causa da insensibilidade, mas o Senhor sabe. Se tiver alguém na rede social que está ouvindo e que quer fazer essa aliança, esse renovo, também é desafiado a fazer. Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que quando tu viesse, tu convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que essa noite seja uma noite de convencimento, porque os teus filhos precisam fazer um compromisso para uma vida de santidade, que estabeleça o seu estilo de vida, em nome de Jesus. E agora eu quero convidar você conhece você sabe. Eu queria muito que você não sentasse, mesmo que você não venha aqui, mas se você quiser, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu já tenho uma irmã,
Bota ré para mim, ré. Eu estou esperando você. Você sabe como você está. O teu nível de santificação. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vem Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Deus, eu quero viver algo novo, Senhor. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Ei. Tem um novo amanhecer pra ti. Tem um novo amanhecer pra ti. Escute, irmão. Tem gente, irmão. Escute. Tem gente. A vida dá só um bagaço. Não está prestando para nada. Não tem um pau para dar num gato. Não tem coragem de coisa nenhuma. Só que existe uma coisa. É porque ele já tentou tantas vezes e falhou, que o diabo está suando no ouvido dele dizendo: vai ser só mais uma vez. Só que o Espírito me manda dizer essa noite: essa é uma vez especial. Essa é uma vez especial. Você precisa entender que você precisa vir. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Muda as coisas de lugar. Eu sou. Eu sou. Muda as coisas
convite. O Espírito Santo me manda fazer. Você está com problemas depressivos, síndrome de pânico, ansiedade. Vem para esse lado, vem aqui, vem para cá. Você está tendo insônia, não dorme. Vem para esse lado aqui. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Oh, aleluia! Tudo bem se você não acredita. Cheguem mais para perto do altar. Chegue mais para perto. Chegue mais para perto. Chegue mais para perto. Oh, aleluia. Vou já orar por vocês. Ore para mim. Peraí. O Espírito Santo me manda desafiá-los. Eu vou fazer. Talvez você nunca experimentou o jejum. Existem guerras na sua vida que você não vence sem jejum. Esse povo que está vindo aqui à frente, pastor, Deus está alistando, arregimentando para um exército em batalha. 2024 não será o mesmo para vocês, em nome de Jesus. Não será o mesmo. Não será o mesmo. Eu ouso dizer para a congregação da Coab, todo crente da Coab aqui, levante a mão. 2024 não será o mesmo para vocês. Deus trará algo novo para esta congregação. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Coloque a mão no coração. Você que não veio da Coab, coloque a mão no coração. O Senhor está me mandando estabelecer na vida de vocês um tempo de jejum. Pastor, eu nunca fiz, você começa. Escute. Pastor, eu faço jejum até 10 horas. Isso é jejum para boi dormir. Não existe isso aí não. Pastor, mas é porque eu sou diabético, então não faz. Mas jejum, irmãos, é pelo menos aí o tempo entre uma refeição e outra. Pelo menos. Agora eu lhes digo, jejum de meio-dia. A batalha que você poderia vencer em uma semana jejuando o dia inteiro, você vai levar um mês. Pastor, e como é que eu faço? Acorde de manhã, diga: Jesus, eu vou estar em jejum. Pastor, eu vou trabalhar. Vai, irmão. Irmão, o corpo humano para morrer de fome dá trabalho. Custa demais. Porque Deus está querendo levantar um exército.
O maior treinamento do exército espiritual de Deus é o jejum. Porque quando você é treinado no jejum, você é treinado a dizer não para você, no que é essencial. Quem abre mão da comida, consegue abrir mão de outra coisa, não é verdade? Então deixo orar por você. Aleluia. Senhor, eu quero apresentar a Ti esse exército. Um exército chamado Congregação Coab. Como é o nome da congregação? Um exército do Getsemane. A família Getsemane. A família Getsemane. Eu apresento a Ti, Senhor, essa família que a partir de hoje terá a santidade como estilo de vida cristã, com base na oração e no jejum. Eu quero te pedir, Senhor, pessoas que ainda este ano esteja praticando o jejum de 3 dias só com água. No ano que vem que tenha gente jejuando 7 dias, 15 dias, 21 dias. Levante essa igreja para o jejum. Levante essa igreja para o jejum. Levante essa igreja para o jejum. Levante essas mulheres, esses homens, esses jovens para o jejum, Senhor, para o desafio tremendo espiritual, porque eles estão aqui pedindo a Ti uma chance de ser melhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus eu ministro na vida deles renovo. Eu ministro na vida deles coragem de oração de novo. Eu ministro na vida deles, Senhor amado, não campanha de oração, mas estilo de vida como oração, ou oração como estilo de vida. Enche os Teus filhos do Espírito Santo. Que esse povo, Senhor, não passe uma semana sem 1 dia ou 2 dias de jejum. Vocês vieram à frente porque aceitaram o desafio. Então levante as 2 mãos para o céu e diga: Deus, eu não aceito mais entregar a Ti o que não Te agrada. Eu quero dar a Ti o meu melhor. Eu quero dar a Ti o meu melhor. E eu irei viver o nível de santidade que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Agora escolha uma pessoa, dê um abraço nela para me orar por vocês abraçado. Sabe por quê? Esse aqui, escute. Você vai abraçar porque o Espírito Santo está dizendo para ti o seguinte: aquilo que tu não conseguir só, vai ter alguém que te ajude. Pede, ó, ei irmã, você está de 3 aqui, abraça ela bem ali que está só. Tem uma sozinha ali, tem uma sozinha ali, tem uma ali, vai lá irmã. Ei, a senhora santa, achou ali, a senhora está sozinha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando tu não conseguires, alguém vai estar contigo. Quem é, pastor? O Espírito Santo te diz essa noite: se tu quiseres, eu vou andar contigo assim, eu vou viver contigo assim, eu te darei aquilo que eu planejei, que eu projetei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu quero impor as mãos sobre os que vieram aqui com o problema que eu falei. Quantos foram os irmãos? Problema, depressão, síndrome de pânico. Vem cá, insônia, não está conseguindo dormir. Vem cá, deixa eu impor, eu vou descer. Já já, pastor, termino já já. Senhor, em nome de Jesus, eu estou repreendendo todo espírito de medo, todo espírito de pânico. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo, eu imponho as mãos sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas para o milagre. Senhor, essa mulher vai experimentar
Oh, a tua presença, Espírito Santo. Eu repreendo agora aquele espírito que está lá no quarto dela. Eu repreendo agora, e que tem tirado a paz. Ela não consegue dormir. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça milagre na vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo síndrome do pânico, todo medo, toda falta de sono, toda insônia, em nome de Jesus, vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu passar bem aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro saúde mental na vida da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, as marcas do passado que a perseguem são apagadas agora. A tua filha vai olhar para frente. Deus, toma ela em tuas mãos, liberta a alma dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, todo mal, em nome de Jesus. Deus, o diabo tem manifestado as marcas da depressão na vida dessa mulher, mas eu repreendo agora, eu mando embora agora, Satanás, espírito diabólico, vai embora e leva toda a tua bagagem, agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, restaura, Senhor. Deus está restaurando essa saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua filha seja restaurada. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a tua filha seja restaurada, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, que o teu filho seja totalmente restaurado, totalmente restaurado, Deus, em nome de Jesus, tudo que é mal, toda obra do inimigo, cai por terra, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, Senhor, sai agora, vai embora, em nome de Jesus, todo espírito de medo, de pânico, vai embora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Vocês levantem a mão agora, todos, levante a mão, Pai, em nome de Jesus, todo espírito mal, toda síndrome do inferno, Deus, o diabo tem causado medo, o diabo tem causado pânico, o diabo tem deprimido as mentes, e nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro libertação, almas livres para adorar e exaltar o nome do Senhor. De mão erguida, dê um grito de glória, dê um grito de glória, glorifique o nome do Senhor.